Estamos aqui mais uma vez com o nosso programa Rádio Live, nosso programa de entrevista. Todo sábado a gente recebe uma personalidade aqui para falar de algum tema relevante à nossa sociedade. E hoje a gente recebe a psicóloga doutora Thaís Brito, que vem falar sobre a campanha Agosto Lilás, a campanha aí de conscientização e combate à violência contra a mulher. Agradecer aos nossos patrocinadores. Esse programa tem o oferecimento da Cerâmica Serran, Plano de Assistência Familiar Bom Pastor, Odontovita, Açaiteria Uai Delícias e Emplacar Despachante. Doutora Thaís, boa tarde, obrigado por aceitar o nosso convite, seja bem-vinda. E hoje a gente vai falar de um tema muito importante, né? Que em pleno século XXI a gente ainda tem que falar sobre esse assunto, né? Sim, boa tarde. É um prazer estar aqui e poder falar um pouquinho sobre essa temática que ela é tão importante e fundamental ser discutida, né? No século XXI, ainda assim existem um número muito crescente de violência doméstica, né? E violência contra a mulher de modo geral. Então, é um tema que precisa cada vez mais, né, ser falado, ser transmitido para a comunidade, para a população de modo geral. Ok. A gente, antes da primeira pergunta, dizer para você que está assistindo também, que se quiser participar através do WhatsApp 038-99857-2832 ou deixar a pergunta aí nos comentários na nossa live no Facebook. E começar perguntando para a doutora, aliás, falar da importância, né, desse tipo de campanhas. São várias campanhas que acontecem durante todo o ano, né, com temas diversificados de interesse da sociedade. A importância para que as pessoas se atentem ao problema, né? Sim, verdade. A campanha Agosto Lilás, né, como você bem mencionou, é uma das campanhas que tem uma questão social muito grande, né? A própria questão da violência doméstica em si é uma questão já de saúde pública, é uma questão de um problema social, é uma questão de um problema de Estado. Porque durante muito tempo, a questão da violência contra a mulher em si, ela era enfatizada apenas no âmbito doméstico, né? As pessoas costumavam dizer que em briga de marido e mulher não se metia a colher, e hoje é muito pelo contrário. A gente tem percebido que, com o passar do tempo, o Estado começou a tomar realmente medidas, né? Tanto é que a campanha Agosto Lilás, ela faz, né, e traz referência à questão da Lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha. E que por muitos anos as mulheres passaram por situações de violência doméstica e não tinham uma lei para apoiá-las, né, ou para punir aquele agressor, ou também para prevenir a questão de situação de violência, né, contra a mulher na nossa atualidade. Então, é interessante até a gente retornar ao histórico de lutas, né, que as mulheres enfrentam na nossa sociedade, e um histórico justamente com a personagem principal da Lei Maria da Penha, né? Que é a Maria da Penha, que sofreu violência doméstica no seu casamento. Então, com o passar do tempo, ela procurou ajuda na primeira violência, né? Com o passar do tempo, ela foi buscando ajuda. No entanto, o Estado não tinha uma lei, né, que efetivasse, então, uma punição para o seu esposo, né, para o seu agressor naquela época. Então, ela foi atrás, denunciou. Na época, o crime de violência doméstica, né, até então, ele não tinha ali uma tipificação, a gente não tinha uma tipificação de lei em si. Então, a Maria da Penha, ela realmente buscou ajuda. No entanto, o Estado não tinha essa lei específica. Tanto que, na época, ela buscou ajuda e o crime, naquela época, era considerado de menor potencial ofensivo, né? Que é isso? Então, o esposo dela cometeu o crime, simplesmente ele poderia pagar com cestas básicas, né? E de outras maneiras. Então, hoje... Né? Sim. Então, hoje, a gente tem, né, uma lei específica que vem para coibir, para prevenir a violência doméstica, mas também para punir essas pessoas que ainda, né, cometem a violência e que a gente conhece, são diversos tipos. E aí é importante a gente relembrar também, quando eu falo dessa questão da luta, né, histórica dos direitos das mulheres, que ainda é uma luta constante. Então, a própria Lei Maria da Penha, ela tenta trazer e tenta enfatizar questões importantes como esta. Os direitos, né, que as mulheres têm em sociedade, os direitos que as mulheres têm no próprio convívio também, íntimo com outras pessoas, né, que não dá o direito a ninguém tentar tirar a sua autonomia, né, e aí que vai entrar em violência psicológica e outros tipos que a gente vai
falar mais à frente também. Então, essa lei é uma conquista, né, das mulheres, como a lei do feminicídio, que a gente tem também atualmente. Então, com o passar do tempo, o nosso país, ele foi realmente tendo que se reinventar e tentar buscar leis específicas, né, para que essas mulheres tenham um amparo legal. E cabe também a gente ressaltar que na época que a Maria da Penha buscou ajuda, como o país ele não tinha uma lei específica para a mulher, o país ele foi denunciado, né, por outros organismos de outros países e que realmente obrigou com que o país tivesse, né, uma lei eficaz e efetiva para que combatesse a violência doméstica contra a mulher. Então, hoje a Lei Maria da Penha é uma lei reconhecida, né, internacionalmente, e hoje tem seus dispositivos respeitados, né, tem sua tipificação aí com mais clareza que a gente vai falar também mais à frente. Certo. Antes da gente passar para uma próxima questão, ainda baseado nessa sua primeira resposta, eu queria que você falasse da dificuldade que é de combater, porque eu pessoalmente entendo que ainda há uma dificuldade para combater a violência contra a mulher, sim, porque tem muita gente, apesar da campanha, apesar do Disque Denúncia, muita gente ainda resiste em fazer a denúncia, né? Tanto a vítima, sim, como as testemunhas, né? Pessoas que testemunham a violência, o crime. Por que ainda persiste? É a questão histórica também, né? Do machismo, do patriarcado, de achar que a mulher, sim, tem que ser omissa. Foi assim no passado, né? E ainda hoje muita gente pensa assim, né? Com certeza. E aí, como você mencionou, é uma questão muito cultural, né? A gente ainda vivencia uma cultura que tem um patriarcado muito arraigado ainda, sim, seja nos comportamentos não só masculinos, mas nos comportamentos femininos também. Sim. Então, como você mencionou, muita mulher ainda tem medo, tem muito constrangimento de denunciar, porque realmente passa por um viés de uma frustração muito grande para aquela mulher, é um choque de realidade para aquela mulher que tinha sonhos, que tinha, né, toda ali, digamos, uma idealização de relacionamento, e de repente ela se encontra, né, numa situação de violência, né, uma situação de violência doméstica. E aí, relacionado então a essa cultura que a gente vivencia, é muito comum que quando uma mulher sai, né, ela consegue denunciar, que ela consegue buscar ajuda, é muito comum que os familiares julguem aquela mulher, outras mulheres julguem aquela mulher no sentido de que, mas o que ela fez para ter apanhado? E a pergunta não é essa. Exatamente. Então, existe uma culpabilização da mulher, justamente por um contexto que a gente vivencia, patriarcado, machista. Então, muitas vezes, né, como eu estava dizendo, esse tipo de pergunta não parte só de homem, parte de muitas mulheres também. Então, é muito comum quando a gente verifica, né, ou também chega até nós situações de mulheres que estão sofrendo violência do medo do julgamento, não só da sociedade, mas muitas vezes dos próprios familiares. E por que muitas vezes isso acontece? Porque a relação que a mulher tem, né, com o agressor, com o companheiro, é completamente diferente da relação que ele tem com os filhos, ou muitas vezes da relação que ele tem com a sociedade, com os familiares dele. Então, as pessoas que estão de fora costumam ter uma visão completamente diferente. Mas a mulher é a única que sabe o que ela está vivenciando, e muitas vezes os filhos também sabem e presenciam o que a mãe está vivenciando. Então, acaba se tornando uma situação muito complicada para aquela mulher tomar, né, uma decisão. O próprio momento de pandemia, estava lendo, e a gente percebeu em algumas pesquisas, né, eu analisando, então, algumas pesquisas a gente percebeu que muitas mulheres no momento de pandemia também perderam seus empregos. Então, a taxa de desemprego para mulheres também foi muito grande. Então, essas mulheres, muitas vezes, têm também uma questão da dependência financeira, não tem uma outra fonte de renda, tem uma dependência emocional também, que cabe a gente citar, uma codependência, né, que a gente chama. Então, muitas vezes, fatores psicológicos, fatores socioeconômicos impedem que aquela mulher realize denúncia. Mas não só esses, existem também, né, o tipo de violência psicológica que a gente também vai citar, a questão de tentar, né, controlar as decisões daquela outra mulher, a questão de ferir a autoestima daquela mulher. Então, ela realmente começa a ficar numa situação que ela não consegue, às vezes, tomar decisões. Então, ela começa a se sentir paralisada, começa a se sentir frustrada, angustiada, com muito medo, porque, às vezes, tem a questão da ameaça, né? Às vezes, seja com ela mesma, seja com os filhos, seja algo que ela goste muito.
que aí entram outros tipos de violência também. Sim. Ainda baseado nesse tema que a gente está, você acha que mesmo, apesar com toda essa dificuldade, você tem visto uma melhora nessa questão de a mulher tá indo mais buscar o seu direito, de se defender, e um outro ponto, até onde atrapalha a questão da rivalidade, que ainda existe muito essa rivalidade de uma mulher com a outra, a importância de, ao invés de se rivalizar, se unir na causa, né? Sim, com toda certeza. Acredito que de um tempo para cá, a gente tem realmente recebido muito mais mulheres, né, procurando ajuda. Até mesmo as pesquisas, né, que a gente tem um número maior de pessoas que sofreram violência ali psicológica, física, patrimonial, moral, os outros tipos. Então é possível perceber esse crescente aumento também agora na pandemia, né, nos primeiros meses de pandemia já tem pesquisas que comprovam o aumento foi muito grande. E essas pesquisas, né, em si, elas já tentam nos revelar que existem mulheres que estão tentando, né, denunciar no Disque 180 também, que muitas vezes é possível verificar esse índice, né, esse aumento. E com o passar do tempo, a divulgação tem crescido muito mais, né, campanhas como esta, como Agosto Lilás, não só nesse mês agora, de agosto que a gente está vivenciando, mas, por exemplo, no período ali de março, né, que é o Dia Internacional da Mulher, então tem se trago muito mais temáticas como essa e a comunidade, né, em si tem falado mais desse tema, a rede, né, que a gente tem de apoio no próprio município também já tem trago muito mais esse tema, que é o CRAS, o CREAS. A própria polícia muitas vezes já ajudou também, né, em mobilizações sociais, não só aqui no município, mas no país como um todo. Redes sociais, a gente tem muitas redes sociais específicas que falam hoje em dia, né, sobre a questão da violência contra a mulher, relacionamentos, né, relacionamentos abusivos que muitas vezes ocorrem especificamente na violência contra a mulher. Então, acredito que sim, e aos poucos as mulheres parece que estão, né, realmente buscando mais. A gente também deve, né, referir também à legislação, né, que a gente tem atualmente, que ampara um pouco mais essa mulher de buscar ajuda. Alguns municípios, eu não tenho conhecimento, mas no município eu acredito que não tenha casa de apoio, né, para as mulheres que muitas vezes denunciam e buscam um local, um acolhimento, mas a gente tem aqui na região, né, em Montes Claros e outros municípios, a gente já tem casas de apoio. Então, se essa mulher ela não tem para onde ir, suponhamos que essa mulher veio para cá, né, ela mora apenas ali com seu companheiro, ela não tem familiar, ela não tem amigo, então ela tem, né, uma casa de apoio que ela pode procurar um suporte, sim. Então, no nosso país já é existente diversas, né, casas de apoio para receber essa mulher. E uma coisa interessante que eu estava observando é que tem países que no momento da pandemia alugaram quartos de hotéis para que essas mulheres, no momento de isolamento, elas pudessem buscar ajuda e elas pudessem ter um local, um abrigo seguro para que elas ficassem, né? Porque a gente sabe que muitas dessas mulheres que sofrem violência pode, infelizmente, até chegar no feminicídio. Então, também tem pesquisas que relatam muito isso, de mulheres que estavam, né, já tinham procurado ajuda, que estavam sob medidas protetivas e que foram, né, cruelmente assassinadas ali. Então, muitas pesquisas revelam isso, que apesar da mulher ter também buscado ajuda, ela continua numa situação ali de risco, porque às vezes ela não tem para onde ir. Então, às vezes ela retorna para sua casa para buscar suas coisas. Então, ela precisa realmente de um amparo ali da polícia também, né, para que ela consiga retornar, consiga pegar suas coisas. E para onde que essa mulher vai? Então, muitas vezes tem essa dificuldade também. Aproveitando essa sua deixa, vamos falar então do período do isolamento, né, de pandemia. Já estamos quase com 2 anos de pandemia, apesar da vacina, os cuidados ainda continuam os mesmos, e nesse período aumentou os casos. A gente lê, né, diariamente e infelizmente se depara com essas notícias todo dia, inclusive não só contra a mulher, mas violência contra a criança e por aí vai. Sim. Esse período acabou aumentando os casos, né? Sim, verdade. E um fórum, se eu não me engano, Fórum Brasileiro de Segurança Pública, ele realizou uma pesquisa nos primeiros meses de pandemia e foi constatado apenas nos primeiros meses um aumento de 432%. Um número que chama muito atenção. E o nosso país, ele acaba sendo considerado como um dos primeiros países, né? Está no lugar ali do 5º país que mais mata as mulheres.
que mais matam, e mulheres também que estavam em situação de violência doméstica, mulheres que muitas vezes também buscaram ajuda e por não ter para onde ir, por não ter uma rede de apoio, que muitas vezes as mulheres que sofrem violência acabam ficando sem rede de apoio, justamente, né, pelo que a gente estava dizendo aqui, de muitos familiares julgarem aquela mulher retornar, né, para sua casa, ela voltar a ter um risco novamente, não ter também, né, uma casa de acolhimento específica que possa garantir a segurança dela. Então a gente percebeu que o nosso país, né, nessas pesquisas do mundo afora, que tem realizado também, que as mulheres acabam realmente ficando em uma situação maior ainda de risco no momento de pandemia. Por quê? Porque ela vai ter uma maior convivência, né, com seu companheiro. Então, esse aumento ali da convivência, as pessoas tiveram que ficar muito mais isoladas, tiveram que ficar o tempo todo dentro de casa, só saíam para situações ali de extrema necessidade. Então, para essas mulheres que muitas vezes, né, não tinham uma rede de apoio, então realmente era uma situação muito mais dificultosa para elas, de ter que pedir ajuda. Então, às vezes, quem ainda tem uma rede de apoio, que tem amigos, que tem familiares, ainda é uma situação difícil, porque às vezes as mulheres vivenciam relacionamentos abusivos e muitas vezes os companheiros, né, delas acabam a isolando, acabam abaixando a autoestima dela, acabam fazendo-a entender, né, que os outros não gostam dela, que a família não gosta dela, que os amigos que ela anda não faz bem para ela. Então, às vezes, ela começa realmente a ter dificuldades, né, de procurar ajuda nesse sentido. Então, ela acabou realmente ficando muito mais isolada e, consequentemente, né, também aumentando o número de casos de violência. Mas aí, como você falou, não somente os casos de violência, né, contra a mulher, mas contra o idoso, né, contra a criança. E também a gente teve uma pesquisa muito interessante, que foi o aumento de violência entre vizinhos. Então, é necessário também a gente relembrar que o momento de pandemia foi um momento que mexeu ali com as emoções, né, de todos nós. Não justifica de forma alguma, mas o próprio momento de pandemia, ele traz consigo, né, muitas consequências ali emocionais, muito difíceis, né, para todos nós que nunca passamos por um momento como esse. Então, mexeu com a mentalidade de todo mundo, o nível de tolerância das pessoas ficou muito mais baixo, então qualquer coisa era motivo, né, de gritaria com o outro, qualquer coisa perdia um pouco o controle das emoções. Então, tanto que a gente percebeu em pesquisas brasileiras que houve aumento também de briga entre vizinhos, justamente porque a tolerância das pessoas diminuiu. Né, já não era tudo muito, isso. né? E ainda na pandemia acabou trazendo, né, essas complicações ainda maior. E para essas mulheres que já vivenciavam a violência, para elas denunciarem ficou um pouco mais difícil. Por quê? Porque muitas vezes, até isso aqui, o companheiro tem acesso. Então, muitas vezes a mulher não conseguia nem pedir ajuda, nem conseguia ligar para a polícia num momento, né, numa situação ali mais extrema. Então, por isso que é tão importante essa rede de apoio, né? Os familiares, os amigos, os vizinhos também. A gente teve casos na mídia recente, né? Do DJ Ives, que a esposa dele... Queria até pedir para você falar mais sobre esse caso, porque assim... É um caso de uma pessoa famosa que vem à tona, né? Todo mundo fica sabendo. Mas quantos anonimatos não acontece, a gente não chega até a gente, né? Sim, com certeza. E no caso dela, ela conseguiu ter provas, né? Sim. Ela conseguiu ter filmagens. E olha para você ver como que a nossa cultura tá tão, né, enraizada a questão do patriarcado e do machismo. A gente ouvia muita gente ainda perguntar, mas por que ela gravou? Mas o que ela estava fazendo? O que ela queria com isso? Né? Sim, então eles tentavam culpabilizar ela pelas agressões sofridas. A responsabilidade, né, de uma pessoa agredir a outra é dela. Independente do que ela te falou, a agressão é responsabilidade dela. É ela que tem, né, o controle emocional, é ela que tem, né, a capacidade ali de controlar o que ela vai fazer ou não. Então, a nossa sociedade, sempre quando é relacionada à mulher, a culpa, as pessoas acabam culpabilizando a mulher. E aí, como a gente estava dizendo, né, existem muitos comentários, né, na época do caso do DJ Ives, tanto na mídia quanto ali em redes sociais, as pessoas realmente começavam a perguntar, mas por que ela gravou? Por que ela fez isso? Então, o caso dela é algo que a gente tem uma prova verídica de que ela sofreu agressão. E um caso também muito importante, que é no momento dos vídeos, né, da filmagem, é o que a gente
percebe muitas vezes que acontece com a mulher em situação de violência. Às vezes ela tá sofrendo tanto que ela paralisa, ela não dá conta de fazer alguma coisa naquele momento. Uhum. Então, às vezes ela não tem força. Tem um vídeo, inclusive, que a mãe dela tá do lado. A mãe dela também não consegue. Uhum. Então, é algo, né, que a sociedade precisa, às vezes, parar e repensar. Porque apenas quem vivencia é que sabe o quanto que muitas vezes a sua filha, numa situação daquela, te paralisa. Às vezes não te dá força nem pra ir revidar. Uhum. Por quê? Porque realmente é uma situação que mexe tanto com o psicológico, né, daquela pessoa, que é como se as coisas ali pra ela não fizessem muito sentido. Então, às vezes ela realmente para, às vezes ela não dá conta de procurar ajuda, ela não dá conta nem de falar, às vezes, pra outra pessoa. Então, pra mãe dela também, que vivenciou tudo aquilo, né, uma situação de extrema angústia, de extremo sofrimento, de não saber o que faz ali naquele momento. E aí, né, após esse período, com conscientização dela, da mãe, aos pouquinhos elas buscaram ajuda, conseguiram até mesmo divulgar esses vídeos que foram muito questionados pela sociedade, que entra essa questão do patriarcado de novo, as pessoas, né, tentando ali culpabilizá-la de uma certa forma, porém, né, a responsabilidade das agressões é do agressor, né? É do homem que tá ali machucando, né? Seja de uma forma verbal, fisicamente, né? Moralmente, enfim. Então, a responsabilidade, né, é do homem, é daquela pessoa. Então, o caso do DJ Ives, como você falou, né, é um caso que se tornou público, e existem tantos outros casos que muitas vezes ficam ali isolados, Sim. porque a mulher não tem rede de apoio, não tem ninguém para ajudá-la. Às vezes, quando ela busca uma primeira ajuda, a família julga, mas por que você vai separar? Ah, mulher separada? Não pode, é feio, a sociedade condena. Então, às vezes, é muito comum o familiar que tá ali do lado dela, em vez de apoiá-la, de entender o que tá acontecendo, de parar para escutar aquela mulher, às vezes é o primeiro que aponta. Não, mas por que você vai separar? Ele é um homem tão bom, mas ele é um homem tão bom para outras pessoas, para outras relações. Mas às vezes para ela especificamente ele não é. Então é o que a gente estava dizendo. Então quem vivencia a situação de violência, né, vivencia realmente muitos sentimentos, né? Seja medo, seja angústia, seja um sofrimento muito intenso, humilhações, né, na maioria das vezes. Então para aquela pessoa buscar ajuda, realmente é uma situação muito complicada e muito difícil para a gente, né, julgar, como muitas vezes ocorre. Então, para quem está de fora, para o familiar que vai ali apenas de vez em quando, que vivencia apenas um recorte, né, da vivência daquela mulher, Sim. realmente fica muito difícil. Muito bem, 12h34, para você que está chegando agora, estamos recebendo hoje no nosso programa Rádio Live a doutora Thaís Brito, que está falando sobre a campanha Agosto Lilás, campanha de conscientização e combate à violência doméstica, violência contra a mulher. Vamos falar um pouco sobre a lei, doutora, a Lei Maria da Penha, que, assim, o nome todo mundo conhece, né? Sim. Bastante famoso, todo mundo fala, às vezes brinca e tal, mas a lei específica, o que é ela, poucos têm o conhecimento, né? Esse Sim. mês ela completou 14 anos, né? E eu queria que você esclarecesse alguns detalhes sobre a lei, algumas dúvidas que talvez algumas mulheres nem saibam aonde ela pode ser amparada dentro dessa lei, né? A Lei Maria da Penha, né, ela foi publicada e começou a ter a sua validade, então, no ano de 2006. Para o nosso país, é considerado algo muito recente. A gente ainda está comemorando ela, né? Tentando, então, trazer à tona, tentando conscientizar, né, a população sobre a sua importância. Então, quando a gente fala sobre ela, é uma conquista muito grande para todas nós mulheres. Por quê? Porque ela não traz apenas a questão de punir, né, os seus agressores. Ela também enfatiza nos primeiros capítulos dela ali a questão da importância da prevenção, porque a gente realmente vivencia essa cultura machista, com uma dominação, né, de homens totalmente diferente ali, uma relação de poder, aliás, desigual, né, de homens e de mulheres, e a gente vai ver isso na nossa história, na nossa cultura, nos nossos direitos, até mesmo no nosso direito ao voto, que foi conquistado durante muitos anos após, né, os homens terem a liberdade ali de se candidatar, de estar na política, de votar. Então a mulher só foi conseguir realmente ter o direito ao voto muito tempo depois, e outros direitos, né, que as mulheres foram conquistando também aos poucos. Uma situação muito importante a gente falar é que esses direitos, né, que a gente tem conquistado é algo também que chama muito atenção,
que é a questão dos métodos contraceptivos, né? Que houve realmente algumas polêmicas, a questão da própria mulher realizar uma laqueadura, que atualmente ainda precisa, né, da assinatura do companheiro. Então, é algo que chama muita atenção, e a lei, ela tenta realmente trazer que a Lei Maria da Penha, então, ela tenta realmente trazer que homens e mulheres têm os mesmos direitos, né, as mesmas escolhas, os mesmos deveres. E aí a gente tem a lei maior também, né, que é a nossa Constituição Federal, e que realmente ela traz em um determinado artigo que homens e mulheres são iguais perante a lei. Perante a lei mas e a sociedade? Será que realmente é igual? Então, a prova disso é que a gente precisou criar uma lei específica para defender as mulheres, porque quando existia esse crime, né, de violência ali contra a mulher antes da lei da Maria da Penha, no caso, a gente tinha então uma lei, porém essa lei considerava crimes de menor potencial ofensivo. Então, normalmente esse agressor, ele punia a sua companheira, e aí ficava por isso mesmo. Ele poderia ir ali, pagar uma cesta básica, não tinha, né, uma prisão propriamente dita como a gente tem hoje, como é específico. Então, ao longo do tempo, com a criação da lei, ela trouxe, então, a importância da conscientização, né, de direitos igualitários entre homens e mulheres, conquistas, né, também que precisam ser analisadas com muita cautela, porque a gente vivenciou muitos momentos de direitos, né, das mulheres que foram ali deixados de lado, apagados. Uma questão muito importante também é a questão da mulher na política, que ainda é algo que existe muito preconceito. A gente percebe isso atualmente, apesar da gente ter algumas mulheres, mas ainda é muito pouco, é muito baixo a procura. E muitas vezes, quando essas mulheres estão na política também, os próprios homens que ali estão não conseguem dar, né, a voz, o poder àquela mulher para ouvi-la mesmo, para ver o que ela tem para dizer. Então, às vezes, as tomadas de decisões, né, com a nossa questão muito cultural, realmente eram por homens, porque eram eles que estavam ali naquele espaço. Então, a Lei Maria da Penha, ela traz tudo isso, a conscientização desses direitos, né, igualitários de homens e mulheres, traz também a questão da prevenção da violência contra a mulher, a prevenção da violência de gênero, né, como a gente também menciona, porque a violência contra a mulher, né, ela não está apenas no espaço doméstico, apesar de ser um número muito maior e crescente no espaço doméstico, mas ela também está em outros ambientes, né, ela também está ali no ambiente de trabalho, onde ocorrem os assédios, né, na rua, onde também a mulher ainda tem muito medo de andar em determinados horários, a mulher ainda tem muitas dificuldades, né, de ter o seu trabalho ali bem reconhecido, ou até mesmo para ela conseguir ter papéis, né, que eram sociais ali ditos a homens. Então a gente tem muitas questões também a ser repensadas. Então a lei, ela traz tudo isso, né, prevenção, a questão de enfatizar esses direitos dessas mulheres, e traz também a questão da punição, né, desses agressores. Tem também as medidas protetivas, né, que as mulheres podem estar procurando a polícia militar para fazer um boletim de ocorrência, e aí conforme, né, o juizado ali vai tentar estabelecer essas medidas protetivas a elas, que por exemplo, né, uma das medidas protetivas é o afastamento, né, daquele agressor, o afastamento da sua residência, ou até mesmo, às vezes, o impedimento de que aquele agressor volte ali, né, àquela residência, de que ele aproxime dos seus filhos, de que ele tenha contato. Às vezes também é um pagamento específico de uma pensão para que aquela mulher consiga sobreviver naquele momento, porque às vezes ela dependia financeiramente dele. Então, as medidas protetivas, né, elas vão variar e vão ter diversas, né? Esses são apenas alguns exemplos que eu estou me recordando aqui para citar mesmo. Ok. Eu vou sair um pouco do nosso roteiro aqui só para tocar num tema que está bem atual e também envolve a questão das mulheres, que foi a invasão do Talibã no Afeganistão agora. Sim. Recentemente, né? E as mulheres, eu acho que são as maiores vítimas, né, por conta de que trata-se de um grupo religioso extremista que trata a mulher ainda como, sei lá, um ser abaixo do... inferior. Né, inferior, exatamente. Eu queria que você falasse qual é o cuidado que se deve ter, porque isso não acontece somente com a religião islã. A gente tem consciência de que grupos evangélicos ainda têm essa mentalidade de que a mulher deve ser omissa ao homem, né? Qual é o cuidado que se deve ter nessa questão religiosa? Sim, é algo muito importante e um tema bem delicado, porque
a visão, muitas vezes, né, que algumas religiões realmente têm da mulher, é que às vezes ela deve realmente ter uma submissão. Sim. Mas aí esse conceito de submissão, ele vai ser muito amplo. Né? Então, muitas pessoas acreditam que essa submissão, por exemplo, quando ela está em situação de violência, ela tem que ficar calada. Muito pelo contrário. É importante a gente relembrar, né, que homens e mulheres são seres humanos da mesma maneira. Então, a partir do momento que aquela mulher está numa situação de extremo sofrimento, que aquele relacionamento que às vezes ela escolheu não está mais fazendo bem para ela está sofrendo emocionalmente com aquilo, às vezes pode nem chegar, né, a ocorrer uma violência física, mas de repente esse conceito de submissão, por exemplo, pode ser que impeça a mulher de frequentar, por exemplo, a casa de um familiar, porque o esposo não gosta, porque o esposo não gosta de determinado familiar. Isso já entra realmente em violência psicológica, que é você impedir, né, a outra pessoa de tomar uma decisão, de ir à casa de uma amiga que de repente ela tem muito vínculo. Então, esse conceito de submissão, às vezes, né, a interpretação dele costuma ser muito ampla e às vezes é algo que realmente a gente tem que ter muito cuidado, porque até onde que a mulher ela tem que estar no relacionamento colocando a sua própria vida em risco. Então, é algo que realmente é importante também, né? Que as próprias igrejas também falem com as suas fiéis, com as pessoas que ali frequentam, porque a dignidade humana, né? Ela pode ser realmente algo muito maior. E também, né, você se colocar em uma situação de risco, ou você estar em uma situação de risco, e você ter também um apoio ali daquelas pessoas que frequentam, né, a sua igreja, para que aquele conceito de submissão não seja algo ali como uma desculpa de que você não pode sair daquele relacionamento, de que o relacionamento não pode acabar, de que de repente, não, mas você casou com ele, mas você tem que continuar ali, mas até que ponto? Até o ponto daquela pessoa sofrer, dela perder a dignidade dela perder a autoestima dela viver uma vida totalmente infeliz, dos filhos dela vivenciar normalmente uma vida que traz muito sofrimento, e não só um sofrimento, né, que vai ser ali temporário, um sofrimento também que podem ocasionar transtornos mentais. Então, é algo muito importante a ser falado, sim, e é um tema que às vezes gera muita polêmica, porque as pessoas costumam realmente dizer dessa submissão, né, de aceitar tudo, mas será que a gente realmente deve aceitar tudo? Aceitar, né, estar realmente numa situação que às vezes você está tentando sair, você não tem apoio. Então, por isso que é tão importante a gente se conscientizar dos tipos, né, de violência também, porque às vezes a gente está vivenciando situações e tá achando que aquilo ali não é uma violência. Às vezes, né, porque o outro não concorda de que você possa ir até a casa de sua mãe, que é uma familiar sua, por exemplo, ir até a casa dos seus pais, até a casa de uma amiga, né, que é um direito seu de ter outros relacionamentos, né? Então, quando você tá em um relacionamento, você também, né, tem o seu direito de escolha. Não é porque o outro casou que a sua identidade vai ser perdida. É claro que é em comum acordo, né? Mas a partir do momento que há proibição, você não vai em tal lugar. Você não vai visitar sua mãe porque eu não gosto da sua mãe. Você não vai visitar o seu pai porque eu não gosto do seu pai. Você não vai na casa daquela sua amiga porque eu não gosto dela. Então, a partir desse momento, né, que a outra pessoa está submissa, né, a proibições do outro, a gente também está lidando, sim, com violência. Então, é importante também as igrejas também se conscientizar, né, tentar mostrar para a mulher o que seria isso, que conceito seria este de submissão, até que ponto, de que forma, né? E como a gente estava falando, a gente tem uma sociedade patriarcal, né, com uma dominação de opiniões masculinas, então a gente viu isso historicamente. Nos dias atuais tem mudado um pouco, né, embora também ainda são conquistas que as mulheres estão tentando estar em espaços que às vezes eram ditos espaços masculinos, como a política, né, na maioria das vezes, alguns cargos, algumas profissões que também eram ditas que eram masculinas, e hoje a gente tem mulheres, né, conquistando esses espaços. Mas realmente, essa questão da submissão é algo que a gente deve repensar também com muito cuidado, para a gente entender até onde, né, e até que ponto a pessoa tem que ficar à mercê do que o outro diz, do que o outro dita, do que o outro acredita. A gente tem também, né, as questões muito importantes da religiosidade, da espiritualidade, que também é muito importante, mas a gente também tem que entender, né, que esses lugares, né,
que a gente frequenta, a religião que a gente frequenta, a gente também precisa do apoio, né, daquelas pessoas. Então, eles também precisam se conscientizar do que é a violência, né, contra a mulher, até onde, né, que aquela violência também vai ferir, né, drasticamente a vida daquela mulher, dos filhos, daquela família também. Porque a gente sabe que uma família sofrendo, né, ela vai trazer também sofrimento para outras pessoas que vivem próximo a ela, seja para os pais, né, daquela mulher que está em situação de violência, seja para os filhos que presenciam o pai, né, violentando a sua mãe. Então, é algo realmente que a gente tem que acender o sinal de alerta também nas igrejas. Na comunidade, né, como um todo, a gente precisa estar falando, sim, e estar relembrando, né, desses conceitos e repensando, né, algumas coisas também.